ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Graça e paz, igreja. Abramos com alegria, assim como louvamos a Deus com fervor, abramos com o mesmo fervor a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 27. Para aqueles que estão nos visitando, pela manhã nós estamos expondo no culto matutino o livro de Êxodo, que tem por título a série de mensagens Um Reino de Sacerdotes. E à noite estamos expondo o livro de Atos, que fala sobre os atos do Cristo exaltado por meio do seu Espírito. Êxodo 27, nós estamos seguindo não exatamente uma sequência, versículo a versículo, porque estamos naquele momento em que estamos refletindo sobre o tabernáculo e as suas peças. E a ordem que o Senhor aqui coloca tem um objetivo, porém, para nossa, tanto quanto possível, nós seguimos essa ordem, porém, em alguns momentos, vamos necessitar voltar na ordem. Nós vimos o capítulo 30 na semana passada, e nós estamos voltando para o capítulo 26, na verdade, porque nesta manhã eu quero expor para os irmãos acerca do véu do santuário. E esse é o título da nossa mensagem. Êxodo 26, de 31 a 37. O véu do santuário, o prenúncio de um novo e vivo caminho. O véu do santuário, o prenúncio de um novo e vivo caminho. Vamos entender o porquê desse título. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 26, 31 a 37. Farás também um véu de estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Com querubins o farás de obra de artista. Suspendendo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho, no santo dos santos. A mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás para o lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido, obra de bordador. Para este reposteiro farás 5 colunas de madeira de acácia e as cobrirás de ouro. Os seus colchetes serão de ouro, e para elas fundirás 5 bases de bronze. Amém. O presbítero Davi já orou pela mensagem. Meus irmãos, nós temos visto que nós estamos aqui nessa altura do livro de Êxodo, naquela parte que nós intitulamos a habitação. Do capítulo 1 até ali, por volta do capítulo 15, que termina com um cântico, nós vemos o momento da libertação, da redenção do povo de Israel. Deus liberta o seu povo, vemos a preparação para essa libertação, os atos redentores de Deus, e a partir do capítulo 19, sobretudo do capítulo 19, no capítulo 18 você tem uma transição, você tem a segunda parte do livro de Êxodo, que é a aliança, quando Deus então celebra o seu casamento com Israel, entregando-lhe a lei. E a partir do capítulo 24, onde termina o livro da aliança, nós começamos o trecho que nós intitulamos habitação. Deus ordena que se faça um tabernáculo, uma tenda, porque esse Deus que ali habitava no monte, iria descer para habitar no meio do povo de Israel e peregrinar com esse povo. Por isso, esse tabernáculo era um templo móvel. Nós vimos que
o tabernáculo, ele era uma maquete, uma espécie de maquete, que simbolizava o próprio trono de Deus nos céus, porque de fato Deus não habita em templo feito por mãos humanas, mas ele manifestava a sua presença no meio do seu povo. Nós já vimos alguns aspectos desse tabernáculo, alguns dos utensílios, já falamos sobre a Arca da Aliança, o principal utensílio, representando o trono de Deus, o trono da glória, que se transforma no trono da misericórdia, por causa do sangue aspergido sobre o propiciatório, aquela tampa que tinha os querubins ali esculpidos. Já falamos sobre a mesa dos pães da proposição, que fala da provisão de Deus e da comunhão a qual ele chama o seu povo, que celebrava de maneira sacramental, por meio dos sacerdotes, a aliança com o Senhor. Nós já falamos sobre o candelabro, que representava o Senhor como luz para o seu povo, e o seu povo, na união com o seu Senhor, como luz para as nações. Já falamos sobre o altar do incenso, que representava as orações. Já falamos sobre o altar dos holocaustos, que mostra que só é possível aproximar-se de Deus mediante o derramamento de sangue para a remissão dos pecados, e a bacia de lavar, que fala sobre a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Já vimos que tudo isso apontava para o Senhor Jesus e a sua obra redentora. E agora eu gostaria ainda de lembrar, você observe aqui, adentrando aqui o nosso contexto, que o verso 35, ele está dizendo a posição de cada um dos utensílios do tabernáculo, a coberta do propiciatório, depois de colocar o véu, então ele diz onde iria colocar cada utensílio. E você sabe que o tabernáculo tinha 2 compartimentos, ele tinha aproximadamente 13,5 metros por 4,5. A primeira parte, que é o santo lugar, onde ficavam a mesa, o candelabro e o altar do incenso, tinha mais ou menos 9 metros por 4,5, e a segunda parte, que era o Santo dos Santos, 4,5 por 4,5, um quadrado. E nessa casa, nessa tenda, onde Deus peregrinaria com seu povo, ele diz onde deveriam colocar cada um dos elementos, dos utensílios. A arca deveria estar naquele lugar mais santo, onde ninguém podia entrar, exceto o sumo sacerdote, atrás do véu. E depois a mesa deveria estar fora do véu, quer dizer, do lado do santuário, e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa para o norte. Para nós que não somos acostumados com os pontos cardeais, a gente pensa mais em direita ou esquerda, né? Ou sendo macuxi, né, para cá ou para cá, às vezes nem é direita ou esquerda. Mas só para nós entendermos, aqui tem uma importante lição que a gente vai colocar como entre parênteses. Quando você fala da mesa ao norte, e a mesa para o norte e o candelabro, a menorá, como os judeus chamavam, para o sul, você tem que lembrar, então, se a mesa está no norte e o candelabro está no sul, isto significa, e nós sabemos que eles ficavam na lateral, não é? Então, o tabernáculo estava voltado para o oriente. E para onde é o oriente? É para a direita, na bússola, onde nasce o sol. E os fundos, no caso, o Santo dos Santos, para o ocidente. E então a mesa para o norte e o candelabro para o sul. Isto é importante? Sim, é importante. Sabe por quê? O candelabro olhava para o sol nascente. E por que isso é importante? Porque entre a maioria das nações, e sobretudo o Egito, de onde Israel saiu, e onde Israel aprendeu sobre os seus ídolos, e vai demorar para passar o efeito dessa idolatria do coração, o principal Deus era representado pelo sol. O sol, entre os povos pagãos, ele era considerado divindade. E desde o Gênesis, Moisés já vai mostrar que o sol não é divindade, porque quando ele fala da criação do sol, ele nem nomeia o sol, ele fala do grande luzeiro e do pequeno luzeiro. Ele está dizendo já desde o Gênesis, o sol é criatura, ele não é divindade. Então, para que Israel não se voltasse para o sol para adorá-lo, o Senhor coloca o tabernáculo de frente para o sol. Então, quando o povo ia adorar,
Em que posição o povo ficava e os sacerdotes em relação ao sol? De costas para o sol. O sol não deve ser adorado. E Deus quer, por isso que Deus, queridos, Ele detalha como quer ser adorado, porque se nós desviamos o mínimo, nós já começamos a cometer idolatria e quebrar os mandamentos. Então Deus, Ele, com muita sabedoria, coloca o tabernáculo para o oriente, para que quando adorassem, eles ficassem de costas para o sol, porque o sol não é divindade. Pois bem, nesse contexto todo, a fim de marcar a divisão entre o santo lugar e o santo, onde ficavam a mesa dos pães, o candelabro e o altar do incenso, e o santo dos santos, que abrigava a arca e o propiciatório, Deus ordena aí, em nosso texto, a confecção de um véu e de um reposteiro. Veja aí muito claramente, ele fala: farás também um véu com 4 cores, estofo azul e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. O linho era o tecido básico, linho branco, e eles deveriam bordar ou tecer uma cor de azul, possivelmente uma tinta tirada de um molusco do mar, que vivia no mar, e que era caríssima, e que era tinta das roupas, né, reais, apontando para a majestade de Deus, e essas cores reais, que quem chegou antes viu aqui na maquete, um videozinho que a gente tem colocado no início do culto, para os irmãos terem uma noção de mais ou menos como era o tabernáculo. Então, além do véu, você vai ver no verso 36, que o Senhor ordena que se faça um reposteiro também com as mesmas cores. A diferença é que o véu teria querubins bordados e o reposteiro não, mas eram as mesmas cores. E numa definição, meus irmãos, simples e geral, o reposteiro ele era uma espécie de cortinado que servia para substituir ou dissimular uma porta. Era a porta de entrada do santuário, a primeira porta, ou a porta do primeiro compartimento. Um pano ou peça de estofo, a modo de cortina, que já era usado para cobrir as portas interiores dos palácios, das casas, né? Sobretudo das casas reais. Então, no tabernáculo, o reposteiro ele era o cortinado, amparado por 5 colunas de madeira de acácia, recobertas de ouro, formando como que uma porta à entrada do santo lugar, e o grosso véu marcava a divisão entre o santo lugar e o santo dos santos. Você lembra que a madeira de acácia era uma madeira talvez mais comum lá no meio do deserto, e isso é interessante porque o ouro fala da divindade, da glória de Deus, mas a madeira de acácia fala da simplicidade, da humildade do Senhor. E onde essa humildade é demonstrada? Na encarnação de Cristo, exatamente. O tabernáculo aponta todo ele para Cristo e secundariamente para a igreja que está unida a Cristo. É nesse contexto, então, que o Senhor apresenta o véu do santuário, que ele tem 2 aspectos que fazem dessa simbologia o prenúncio de um novo e vivo caminho. Nós devemos lembrar, meus irmãos, que o mesmo evangelho que nós ouvimos foi anunciado aos crentes da velha aliança. A mesma graça lhes foi oferecida. Só que na velha aliança, antes da vinda de Cristo, o evangelho é pregado através de tipos, figuras e símbolos. Por isso, o culto da velha aliança ele era mais cheio de ritos. E a partir do momento em que Cristo veio, tudo isso é abolido como instrumento, como peça de culto. Nós não usamos mais candelabro, não precisamos mais de arca. Tudo aquilo se cumpriu em Cristo. E o livro, a carta aos Hebreus, vai mostrar isso, que tudo aquilo aponta para a nova aliança. Mas eles estão ouvindo o evangelho. O autor de Hebreus, ele claramente usa o exemplo de Israel, e ele diz que eles ouviram o evangelho lá em Hebreus capítulo 4. E é bom que você deixe aberta a palavra de Deus também na carta aos Hebreus, que nós vamos usá-la aqui ao longo da mensagem. Porque a carta aos Hebreus é a carta pela qual o Espírito Santo nos guia na interpretação do culto da velha aliança, sobretudo das leis cerimoniais. Em Hebreus capítulo 4, o Senhor está falando do descanso, usando como tipo Canaã para Israel. Assim como Canaã, o que Canaã era para Israel,
A pátria celestial é para nós. Temamo-nos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós, observe, também significa que outro teve a mesma experiência. Também a nós foram anunciadas o quê? As boas novas. A palavra grega aí é o angelion, ou o verbo é o angelizomai, que é a palavra evangelho. Nós também fomos evangelizados como eles. Como se deu com eles? Eles foram evangelizados, eles ouviram o evangelho. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso de Deus, conforme Deus tem dito. É nesse contexto que ele vai falar no verso 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, e a palavra repouso traduz o grego sabatismos. Resta um sábado para o povo de Deus, por isso que nós não guardamos o sábado como os crentes da velha aliança. Nós guardamos o descanso neste dia, o dia em que Jesus ressuscitou e inaugurou a nova criação. Pois bem, é só para mostrar para você que Deus está pregando o evangelho por meio desses ritos. Ele está já preparando o seu povo para a vinda do seu filho, para a concretização da promessa. A partir da concretização da promessa, a lei cerimonial é abolida. Todos os ritos e sacrifícios tornam-se desnecessários, porém eles ensinam grandes princípios e verdades para nós aqui. Então, o que era o véu? Eu quero dividir em 2 pontos a mensagem desta manhã e depois trazer algumas aplicações. Quando nós olhamos tudo aquilo que o véu representa, inclusive desde o Velho Testamento, mesmo a partir do contexto do Velho Testamento, nós vamos ver dois propósitos para o véu. Primeiro, o véu era um instrumento de separação. Então, esse é o primeiro ponto. O véu era um instrumento de separação. Mas, em segundo lugar, eu estou adiantando os 2 pontos e vou depois comentar cada um deles. Mas, em segundo lugar, o véu também era um caminho de acesso para o Santo dos Santos. Esse é um duplo aspecto e paradoxal, por assim dizer, não é? São 2 lados de uma mesma moeda e parecem opostos entre si. São 2 pontos de um paradoxo. De um lado, o véu era uma separação entre o homem pecador e o Deus Santo, e o lugar íntimo da santidade de Deus, onde a nuvem repousava, lá no Santo dos Santos. Ele era usado para impedir, e por outro lado, o véu também era o caminho de acesso para esse lugar. Então vamos tratar de cada um desses pontos. Primeiro, o véu é um instrumento de separação. Por quê? Porque ninguém podia ultrapassar o limite estabelecido por essa peça. Somente o sumo sacerdote, e apenas uma vez por ano, no dia da expiação. Claramente no texto, o véu é indicado como algo para fazer separação. Verso 33, observe comigo. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho para dentro do véu. O véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Abra agora, por favor, a sua Bíblia em Levítico 16, onde temos uma recomendação expressa. Ali o Senhor ordena a celebração do dia da expiação. O dia da expiação, até hoje, os judeus comemoram, só que de uma maneira mais contemporânea, chamado Yom Kippur. É o dia da expiação. E é interessante essa palavra que os judeus usam, Yom Kippur, porque aquela tampa, ela tem a mesma raiz dessa palavra, Kippur, ela significa cobrir aquele propiciatório, o sangue aspergia, cobrindo a lei quebrada, cobrindo o pecado denunciado pela lei, apontando para a obra redentora de Cristo. Então, observe que versos 1 e 2 de Levítico 16 diz assim: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Os filhos de Arão tinham acabado de morrer.
Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Aqui, santuário é um sinônimo, neste caso, de Santo dos Santos. Arão, o sumo sacerdote, não podia entrar em todo o tempo naquele segundo compartimento, separado pelo véu. Para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra. Esse lugar é santo. Arão é um pecador, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório, exatamente acima de onde ficava o propiciatório, no Santo dos Santos, a nuvem de glória, aquela nuvem que havia habitado o monte, iria estar sobre ele. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. Versos 29 a 34. 29 a 34 do mesmo capítulo. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Qualquer que fosse o dia da semana, aquele dia seria considerado um sábado, porque sábado tem um sentido de descanso. Eles não podiam fazer nenhuma obra servil. Era o único dia no ano em que eles jejuavam de fato, nas festas de Israel. Não é uma festa, é para afligir a alma. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Então, Arão tinha que adentrar uma vez por ano, ele matava um novilho, está tudo no capítulo 16, imolava o novilho, recolhia o seu sangue, queimava esse novilho até as cinzas sobre o altar. Esse novilho representava todo o povo de Israel, e ele levava esse sangue para dentro do Santo dos Santos, e aspergia esse sangue sobre o propiciatório, e pedia perdão pelos filhos de Israel. Era o único dia no ano em que ele podia entrar. Então o Senhor declara claramente, meus irmãos, que o véu faria separação entre o santo lugar e o Santo dos Santos, e além da sua posição estratégica, bloqueando o caminho para o Santo dos Santos, ninguém via o que estava lá dentro, só o sumo sacerdote que adentrava uma vez por ano. Além disso, o véu trazia também querubins. Observe que no verso 30, aqui no versículo 31, com querubins o farás de obra de artistas. Ele tinha querubins bordados, assim como as cortinas internas da primeira camada da tenda também tinham querubins. A figura dos querubins, eu quero lembrar aos irmãos, porque nós já vimos a escultura dos querubins, que eles eram também esculpidos no propiciatório, que é a tampa da arca, e agora eles são desenhados ou bordados nesse véu. Você lembra que para quem ou para o que apontam as figuras dos querubins? A figura dos querubins remetia primeiramente a quê? Ao passado. Para onde? Para o Éden, quando o Senhor Deus expulsou o homem do paraíso, conforme está escrito em Gênesis 3, versos 23 e 24. É o final da narrativa da queda. Gênesis 3, 23 e 24. Lá está escrito: o Senhor Deus, por isso, o lançou o homem e sua mulher, fora do jardim do Éden, que, você lembra, era um templo. O templo e o palácio onde o homem se encontrava com Deus. Então o Senhor o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou o quê? Querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Querubins são seres espirituais, não são exatamente anjos. A palavra anjo significa mensageiro. São figuras espirituais, poderíamos dizer figuras angelicais, mas eles não são aquele anjo de quadro, né?
desses quadros que você costuma, aquele anjo louro dos olhos azuis, né, com um rosto quase feminino. Eles são seres terríveis. Em casa, anote, Ezequiel 1, você vai ver. Primeiro que eles tinham 4 rostos, um de homem, do outro lado de águia, do outro lado de leão, do outro lado de boi. Segundo, os 2 pés eram direitos. Eles tinham asas. Eles voavam como uma espécie de furacão luminoso de fogo. E Ezequiel, quando os viu, ficou sem força. Eles aparecem na visão de Ezequiel, capítulo 1, carregando a carruagem, o carro-trono de Javé. Nós vimos isso quando expusemos Ezequiel. Eles são seres terríveis que apontam para a santidade de Deus, são como relâmpagos. Eles são guardiães da santidade, e esse querubim está com a espada desembainhada. Isto significa que se o homem pecador ousar adentrar de novo a presença de Deus, ele será totalmente destruído. É essa a figura. Então, os querubins lembram vocês, é como se Deus estivesse dizendo, vocês não têm condição de adentrar a minha presença, vocês não conseguem alcançar a perfeição que eu exijo, por causa do pecado no coração de vocês, vocês não são dignos, vocês estão expulsos da minha presença. Comentando a história da queda, Benjamin Shaw, professor de hebraico e Antigo Testamento, de um seminário presbiteriano nos Estados Unidos, ele nos lembra que quando Adão e Eva viviam no jardim, estavam na presença absoluta de Deus. Depois da sua transgressão, foram expulsos, separados da presença de Deus. Querubins com uma espada flamejante estavam posicionados a leste do jardim para impedir o seu retorno e para impor a separação da presença de Deus. Homens poderiam oferecer sacrifícios a Deus, poderiam orar a Ele, mas o caminho para a sua presença permaneceria fechado. Os querubins, embora não estivessem mais visíveis, permaneciam em guarda, e esta separação permaneceu por gerações. Devemos lembrar, irmãos, mais uma vez, o Éden era o templo onde o homem desfrutava da presença de Deus de maneira perfeita, antes da sua queda, onde o homem, como mediador da criação, ministrava a Deus. O Éden era também o palácio no qual Adão e Eva celebravam sua aliança com Deus e um com o outro. O homem era seu vice-regente, e a expulsão dos nossos pais, ela foi primeiramente uma purificação do templo. Em segundo lugar, foi um divórcio entre Deus e a humanidade. A palavra expulsar aqui em Gênesis, ela é a mesma palavra hebraica usada para o homem que repudia ou expulsa ou divorcia-se da sua esposa. A aliança foi quebrada por causa do pecado, produzindo separação entre o homem e Deus. A humanidade infiel está, por assim dizer, divorciada do seu Criador, e o processo de redenção envolve a ação de Deus para perdoar e restaurar a sua noiva. E também a expulsão se constitui uma destituição, pois foi contaminado agora pelo pecado o homem, e ele não tem mais condição de ser o mediador da aliança da criação. Então, o homem é destituído do seu papel sacerdotal perante as outras criaturas, e a expulsão também representou um exílio. Como observa um estudioso da palavra, Meredith Kline, o mundo nesse ínterim é uma existência exilada numa região selvagem sob a sombra da morte. Então, aquele querubim, a porta de acesso a Deus, lembra que o caminho para a presença de Deus está bloqueado ao homem pecador. Essa é uma verdade terrível. Você, da maneira como você está, à parte de Cristo, a depender de si mesmo, das suas obras, da sua religiosidade, dos seus ritos, da sua moral, está totalmente destituído da presença de Deus e da sua glória. Você não tem condição, nem eu, de nos achegarmos a Deus. Então, os querubins bordados tinham o objetivo de trazer à memória a realidade da queda e de sua mais grave consequência, da qual derivam todas as demais desgraças do pecado. A maior desgraça foi esta, a separação do homem do seu Criador. Você pode ter sinceridade, isso não é suficiente.
Ah, mas o meu coração é sincero. Sinceridade é importante. Sinceridade é indispensável, mas sinceridade só não é suficiente. Porque a minha sinceridade, a sua sinceridade e tudo o que temos em nós está contaminado pelo pecado. É por isso que o Senhor Deus não pode aceitar o nosso culto. Ele mesmo disse: eu não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Isaías 1:13. E como dirá o autor de Hebreus, em Hebreus 9, verso 8, onde ele está explicando o tabernáculo e sua simbologia. Ele vai dizer que o Espírito Santo quis dar a entender que o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Está lá em Hebreus 9. Ele está explicando, você vai ver em Hebreus 9, é até bom você deixar aí, porque nós vamos voltar a esse texto. Hebreus capítulo 9, ele exatamente descreve todas as peças do tabernáculo, e ele diz qual é o significado. Lembra, esse é um princípio muito importante da hermenêutica, da interpretação. A Escritura é seu próprio intérprete. E a Escritura está dizendo, o Espírito Santo, a ordenar o véu, a ordenar essa separação, a ordenar que ninguém entrasse, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano, está dando a entender que o caminho para Deus está bloqueado. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, enquanto a nova aliança não é inaugurada. Então o véu lembra, queridos, o pecado nos separa de Deus. O pecado, por isso, leva à morte, à perdição. E a sinceridade do coração não pode estabelecer uma ponte. Nós não temos condições de estar na presença do Deus Santo. Por nós mesmos não temos condição. Mas aí vem o segundo princípio ensinado pelo véu. O véu é não apenas um bloqueio, não é apenas um instrumento de separação. O véu também é o caminho de acesso para o Santo dos Santos. Se por um lado ele era um bloqueio, por outro ele era o acesso, porque é pelo véu que o sumo sacerdote tinha que passar uma vez por ano. Então ele também é uma passagem. No dia da expiação, com o sangue de um novilho, conforme Levítico 16, 14, ele suplicava o perdão de Deus pela nação, enquanto aspergia 7 vezes sobre aquela tampa chamada de propiciatório. Por que propiciatório? Do verbo propiciar. E propiciar é o ato de tornar favorável o Deus que está contrário, o Deus que está irado, aplacar a ira de Deus. Mas observe, não é o povo de Israel que resolve criar uma religião para se aproximar de Deus pelos seus próprios esforços e para, de alguma maneira, conquistar por meio de sacrifícios o perdão de Deus e o favor de Deus. É Deus quem ordena o caminho da reconciliação. E nós queremos relembrar aqui 2 princípios, 2 palavras que não podem ser substituídas, somente explicadas, porque elas têm um significado teológico profundo. A palavra expiação e a palavra propiciação. Expiação é a reparação do dano produzido pelo pecado. A reparação de um crime só pode ser feita com a punição do criminoso. Então, o princípio de expiação é de reparação do dano. E expiação aponta para o ato de Deus derramar a sua ira e derramar sangue para reparar o pecado e satisfazer a sua justiça. Mas a palavra propiciação, ela é o outro lado do mesmo evento, porque ela fala de como Deus agora passa a tratar o pecador, uma vez que o pecado foi expiado. Ele que antes estava irado com o pecador, agora se torna propício, daí propiciação ao pecador. Ele agora é favorável. Mas é o próprio Deus quem dispõe, é o próprio Deus quem propõe a propiciação. Então, expiação é a reparação, é o ato de reparação, e propiciação é o tornar favorável aquele que antes estava indisposto. Mas lembre-se, não somos nós que conquistamos o favor de Deus. É Deus quem oferece o seu favor para nós. E tudo isso, aquele sangue
apontava para Cristo. É por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3, depois de falar que não há justo nem sequer um, que todos estão perdidos, todos estão separados de Deus, verso 9, que se conclui, Romanos 3, 9, temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Pecado não é apenas um ato, é uma condição na qual todos os homens estão. Quem está acompanhando a escola dominical, nós estudamos sobre depravação total, já encerramos esse estudo, hoje falaremos sobre outra coisa, a união com Cristo, se o Senhor Deus permitir, mas Paulo diz, olha, não há justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, verso 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele descreve, ele encerra esse trecho que fala da depravação total. Mas no verso 21, ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Como é que a lei testemunha a justiça de Deus? O sistema de sacrifícios apontava para o fato de que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O sistema de sacrifícios é uma aliança da graça, ali simbolizada naqueles sacrifícios. Ele diz que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E como é que somos justificados? Verso 24. Sendo justificados como? Gratuitamente. Para nós é gratuito. Não há nada que possamos fazer, não há nada que precisemos fazer. Deus o fez. Como? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Para nós é gratuito, mas para Deus custou o seu Filho. Ele diz, a quem Deus propôs? Veja o verso 25, acompanhem comigo. Deus propôs a Jesus, no seu sangue, como propiciação. Veja a palavra aí. No texto grego, é uma palavra um pouquinho diferente, embora a raiz seja a mesma. A quem Deus propôs, está assim literalmente, como propiciatório. Paulo usa o termo da tampa. O sangue de Jesus é o nosso propiciatório. O sangue de Jesus é a tampa que cobre a lei quebrada. Jesus cumpre aquilo que o sumo sacerdote tipificava ao aspergir o sangue. Ele está dizendo que é o sangue de Jesus o verdadeiro propiciatório mediante a fé. Quando ele diz que Deus propôs, é Deus quem propõe a reconciliação. Essa palavra propor, os gregos usavam dois verbos para colocar, dois principais verbos. Um verbo era usado quando você falava de alguém que é colocado em pé. E outro verbo era usado para quando você coloca alguma coisa ou alguém deitado. Adivinha qual é o verbo usado aí? A ideia é como se Deus apresentasse o velório do seu filho, morto diante de si, para que eu e você pudéssemos ter acesso. É para isso que o véu aponta, meus queridos irmãos. O véu é um caminho de acesso. E nesse sentido, ele é o caminho para o trono de Deus, simbolizado pela arca. Sobre isso, de novo, comenta Benjamin Shaw. O véu que dividia o santo lugar do lugar santíssimo era bordado com querubins, representando os querubins a leste do Éden, mantendo a humanidade longe da presença de Deus. Mas uma mudança aconteceu. A proibição absoluta de entrar na presença de Deus agora já não era tão absoluta. A porta para a presença de Deus, que tinha sido tão firmemente fechada no Éden, agora apresentava uma fenda, uma abertura. Era, na verdade, ainda uma fenda muito pequena, mas era uma fenda verdadeira. Porque agora o sumo sacerdote, ali na época de Moisés, uma vez por ano, acompanhado pela fumaça que se levantava do incenso, lembra, o incenso era no limite, então aquela fumaça cheirosa do incenso adentrava o véu, e pelo sangue dos sacrifícios, esse sacerdote podia entrar no Santíssimo Lugar, ele poderia entrar na presença de Deus. Mas ele tinha que fazer isso todo ano, e tudo isso apontava para Jesus.
Eu quero então avançar, meus queridos, para a conclusão. É óbvio, acho que ficou óbvio para nós que o véu, como todos os outros utensílios, aponta de novo para Cristo e sua obra. Como a própria Escritura, interpretando a Escritura, nos ensina. E é especialmente do autor de Hebreus que o Espírito Santo nos revela, por meio do autor de Hebreus que o Espírito Santo nos revela o sentido pleno do véu do santuário. Em Hebreus, nós encontramos 3 referências, por isso eu pedi para você deixar marcado lá. 3 referências ao véu, e eu as citarei não na ordem que ocorre, mas na ordem lógica da história da salvação. A primeira passagem é Hebreus 9:3. Lá é mencionado o véu. Em Hebreus 9, verso 3, o véu é mencionado. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Veja, ela está relacionada ao ponto da nossa exposição, a saber que há uma separação entre Deus e o homem. É nesse contexto que ele diz, no verso 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O autor de Hebreus está dizendo, o véu ensina que o caminho para a presença de Deus ainda está bloqueado. E ele diz que isto é uma parábola para a época presente. E segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aqueles sacrifícios eram ineficazes, eles eram apenas representações, que não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas de diversas abluções, e impostas até o tempo oportuno de reforma. Era uma aliança provisória, por assim dizer. Então, observe que, no contexto que eu já mencionei, o autor nos lembra que na velha aliança, o véu comunicava que o caminho para o santo lugar não se manifestou. Então, cada vez que os sacerdotes entravam no santuário, aquele grosso véu com os querubins bordados remetiam ao jardim do qual nossos pais foram expulsos. Então, meus irmãos, aqui para a nossa aplicação, o véu nos lembra quão terrível e hediondo é o pecado e quão puro e santo é o nosso Deus. Por isso nós precisamos odiar o pecado. Desse modo, o véu nos ensina, e aqui eu quero trazer a aplicação sobre a aproximação do Senhor. O véu nos ensina que devemos nos aproximar de Deus com temor e tremor. Esse é um princípio da aplicação importante. Hoje ainda precisamos nos aproximar de Deus com temor e tremor. Ah, mas Cristo já morreu. É exatamente por isso. Porque nós recebemos por meio de Cristo uma ministração superior da graça salvadora. E é por isso que a nossa responsabilidade é maior quando nós desprezamos esse acesso. É por essa razão que somos advertidos em Hebreus 12. Você pode ler Hebreus 12, 28 e 29. Falando a nós, crentes da nova aliança, ele diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Como? Com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. A palavra servir aqui é serviço de adoração. Então, o véu nos ensina, quando você se aproximar de Deus, não é de qualquer jeito, crente. Você acorda simplesmente, e tal como você escova o dente no automático, você vem cultuar a Deus no automático, não se prepara adequadamente, chega de qualquer jeito, não abre a boca para cantar, a mente fica dispersa, não lê a palavra antes, não ora antes. Nós precisamos nos aproximar de Deus com temor e tremor, queridos, ainda hoje. Mas há uma segunda passagem, e ela se encontra em Hebreus 6, versos 19 e 20. Nesse texto, de novo, ele usa o véu, agora apontando para o transpor da barreira para a presença de Deus. Desde o verso 17, falando do juramento de Deus a Abraão, ele diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, promessa e juramento, forte alento tenhamos, para que na promessa e no juramento de Deus, feita a nossos pais, nós tenhamos um forte alento. Nós quem?
nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre, de uma vez por todas, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outras palavras, o autor está dizendo nessa passagem que Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, entrou além do véu, como nosso precursor. Essa é a palavra tirada do mundo atlético, é o corredor que está na frente, aquele que não só adentrou o santuário celestial antes de nós, mas também aquele que com sua entrada abriu-nos o caminho para passarmos. Essa é a ideia de precursor. Precursor é alguém que é seguido por outrem. Para ele, os querubins de glória têm que passar. Para ele, a espada desembainhada tem que se abaixar. Os querubins não podem impedi-lo. Ele é o Filho de Deus, ele morreu, ele fez a purificação dos nossos pecados. Para ele, os querubins abrem passagem. Jesus é o nosso sumo sacerdote e ele é superior a Arão e seus descendentes. Por quê? Porque, primeiro, enquanto Arão entrou apenas na representação terrestre do santuário divino, o nosso sumo sacerdote adentrou o verdadeiro santo dos santos no céu, onde ele ancorou a nossa esperança. Segundo, porque enquanto Arão entrava no santo dos santos apenas uma vez por ano, e temporariamente está dizendo que Jesus entrou de uma vez por todas para não mais sair. É isto que ele está dizendo aí. Por isso no verso 28 e 29, ele diz que assim também Cristo, no capítulo 9, ou melhor, 24 a 28, capítulo 9, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Não, não. Ele se manifestou uma única vez, e não com sangue alheio, mas com seu sangue. E ao fazer isso, ele fincou a nossa esperança, e aquele lugar terrível de destruição do pecador se torna um lugar de refúgio. É nessa perspectiva que o mesmo autor, em Hebreus 4, 14 a 16, ele vai dizer: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos, acheguem-se, entrem, atravessem o véu, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então isso nos traz uma segunda lição. O véu nos convida a nos aproximarmos de Deus com uma firme esperança. A esperança de que não seremos destruídos, porque apesar dos nossos pecados, nosso sumo sacerdote, nós cantamos isto. Nas orações isto foi mencionado. É só por isso que o nosso culto é aceito. Não é pela nossa sinceridade, não é porque somos reformados, é porque o sumo sacerdote está presente aqui. E o nosso culto é aceito, porque ele traz o seu sangue como memória. A terceira e última passagem, Hebreus 10, e nós lemos no início, o liturgo leu, versos 19 e 20, ali também é mencionado o véu. E aqui uma verdade ainda mais profunda sobre o que significa o véu. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo purificado o coração de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ele está usando todo o rito do sacerdote quando ele se apresenta, ele queima o animal no holocausto, depois ele vai na bacia, ele se lava, e ele está usando tudo isso como simbologia sobre como nós nos aproximamos de Deus. Nós somos convidados a adentrar com ousada confiança no próprio Santo dos Santos, isto é, na presença imediata de Deus, porque o novo e vivo caminho foi aberto por Jesus. Mas qual é o novo e vivo caminho? Diz que ele nos consagrou, não
para atravessar o véu, mas diz que ele nos consagrou pelo véu, através do véu. E o que é o véu? Ele diz, isto é, pela sua carne. A carne de Cristo é o véu. Como assim? Porque a carne de Cristo foi rasgada para que eu e você entrássemos. É nesse sentido que é o véu. Então, não apenas Jesus entrou além do véu, como a sua própria carne, é ela mesma o véu que rasgado abriu passagem para a presença de Deus. É essa carne rasgada de Cristo que faz os querubins embanharem a espada e porem fim à guerra entre o pecador e o Deus Santo. É somente por meio de Cristo, e foi por isso que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, relataram todos eles que quando da morte de Jesus aconteceu, o que aconteceu? Mateus 27, 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, não foi de baixo para cima, é uma obra de Deus, inteiramente de Deus, monergística, rasgou de alto a baixo, por quê? Querubins, abram passagem, porque o sacerdote vai entrar, e com ele todo o povo que ele redimiu, aleluia. Que maravilha, irmãos, que verdade maravilhosa, como símbolo da carne rasgada de Cristo, em último lugar, o véu nos convida a nos aproximarmos com ousadia, pois por causa da morte e ressurreição de Jesus, a presença de Deus direta é possível para todos os que o recebem pela fé. E você sabe que esse momento aqui é a maior representação dessa verdade. Quando juntos nos reunimos para cultuar. É por isso que nesse mesmo texto de Hebreus, veja o que está escrito no verso 24 e no verso 25. O contexto é, entrem, mas ninguém entra só. Você já viu, como disse o professor Luiz Saião, do Palavra da Vida, Deus não mandou cada crente fazer um tabernaculinho para representar a Deus para si mesmo, para dizer assim, eu sou igreja. Não, ele mandou um tabernáculo que todo o povo se reunia. O que o autor de Hebreus fala no mesmo contexto de adentrar o Santo dos Santos? Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É juntos que nós nos tornamos o santuário vivo de Deus. No dia do Senhor, quando cultuamos. Esse é um dia especial. Por isso nós devemos valorizá-lo, queridos. Porque esse dia antecipa o sábado eterno. E eu gosto sempre eu quero encerrar com essa leitura de Apocalipse. Quando nós nos reunimos para cultuar no dia do Senhor, nós estamos antecipando esse dia, amados. E que dia! Que dia! Vi novo céu e nova terra, Apocalipse 21. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa. Quem? Nós que estamos em Cristo. A nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Mas o verso 22 também diz, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A ideia é, nós seremos o santuário de Deus, e Deus será o nosso santuário. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. E é por isso que está escrito, no verso 3 do capítulo 22, que nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Os servos o servirão e contemplarão a sua face. Nós veremos a Deus na pessoa do Filho. Contemplaremos a sua face e não seremos consumidos, porque o sangue do Cordeiro estará para sempre sobre nós. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos valorizar este dia, porque esse dia antecipa todas essas coisas. E valorizar a presença santa de Deus, porque foi com o custo da vida do seu Filho. E valorizar a comunhão uns com os outros, porque é coletivamente que nós desfrutamos dessas verdades. O véu que separava, como diz o cântico, já não separa mais. O Senhor Jesus está entre nós e em nós, e garante que o nosso culto será aceito. É isso que torna o nosso culto perfeito, o sacrifício e a mediação de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Enche-nos de alegria, de fervor. Ensina-nos a valorizar esse momento quando nós adoramos o Senhor, porque nós temos um privilégio que o crente da velha aliança não tinha. Nós estamos aqui no Santo dos Santos e como Santo dos Santos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a valorizar esse dia e te cultuar com alegria. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus e a comunhão consoladora do Espírito seja conosco e com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.